Boa noite, boa noite. Começamos mais uma aula de quinta-feira, né? Onde a gente fala sobre parentalidade e como ter uma educação, né? Transmitir uma educação mais gentil, mais empática para as nossas crianças, para que elas possam crescer emocionalmente saudáveis, ser adultos funcionais, adultos equilibrados, né. E hoje a gente vai falar sobre app adolescente, né, manual de atualização para pais. Por que que a gente está, usando essa metáfora, né, de app para adolescentes, como é que, né, isso é algo do celular, né, das configurações, e a gente precisa entender um pouquinho, porque às vezes durante a aula, essa aula vocês vão entender o porquê que a gente está usando essa metáfora aqui. Então, eu sou Josilene Oliveira, mãe do Guilherme e do Vitor Lorenzo, sou pedagoga, neuropsicopedagoga e educadora parental. Então, eu eu e a minha amiga Sandra, nós fizemos, treinamentos para pais, professores, adolescentes, eu faço consultoria com os pais, então a gente trabalha muito nesse universo da educação. Isso é muito lindo, é o que nos move, é o que nos corre nas nossas veias, esse poder de transformar a próxima geração, e isso é maravilhoso. Bom, quando a gente, se torna pai, mãe, né, a gente cria várias expectativas, né, expectativas com a chegada do filho, aquela criança, aquele adolescente, perfeito que a gente imagina. "Boa noite, Lu, seja bem-vinda". Então a criança e o adolescente, eles precisam de um ambiente adequado para que o seu cérebro, ele continue se formando, para que o seu cérebro, porque quando a gente nasce, a gente tem o cérebro formado, lógico, mas as conexões, as sinapses, elas não estão ainda bem funcionando, né, principalmente nessa parte que é do córtex pré-frontal, elas ainda não estão funcionando adequadamente, né, então elas precisam de estímulos para continuar se formando. Então eles precisam, de amor, de proteção e de limites, né. Toda criança que nasce, ela precisa disso para poder sobreviver, para poder viver neste mundo, né, de muito amor, para poder cuidado, de proteção contra os perigos e limites, né, que para também ajudar nessa proteção, nesse amor, porque quando eu transmito limites para o meu filho, eu estou transmitindo amor também, né, porque eu sempre, faço a analogia dos limites como se fosse um parapeito de uma ponte, né, a gente precisa daquela mureta de proteção na ponte, porque senão a gente cai, né, ao atravessar a gente pode acabar caindo. Então se não tem esses limites claros, a gente, os nossos filhos, eles podem, sofrer consequências, né, da falta de limites durante a vida. Então, por que comparar o adolescente a aplicativos, né? Por que que a gente está fazendo isso? Vamos lá? E assim como os apps, os adolescentes estão em constante atualização, né? Um dia funcionam perfeitamente, você consegue falar com eles, você consegue interagir, você consegue trocar uma ideia, mas às vezes eles, né, no outro dia dão bugs e a gente fica falando sozinhos, eles só, respondem, monossilábicos, né, então a gente precisa ter um upgrade na paciência, né, então a gente precisa, entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E isso é muito, muito importante, por quê? Porque nós precisamos realmente nos atualizar. A nossa adolescência não é e não vai ser igual a dos nossos filhos. Então a gente precisa realmente atualizar, porque o mundo está em constante mudança. Então se eu não me atualizo, né, eu passo a não entender o que está acontecendo. Então aqui a gente vem falando um pouquinho mais sobre o comportamento do adolescente, né, a comparação com o app, o que que significa esse comportamento, e há uma dica prática de como lidar com isso. Então vamos lá, ficar isolado no quarto, né, quem nunca, deparou-se com isso?
né, do adolescente ficar lá isoladinho, né, é como se ele estivesse no modo avião. Então, o que que significa isso? Que ele precisa de um espaço para processar as emoções. Muitas vezes a gente precisa realmente ficar um pouco isolado, né. Então, a dica prática para os pais é: respeite o momento e diga: "Ó, eu estou aqui se você quiser conversar". É muito interessante quando a gente entende essa dinâmica, porque eu estava falando atendendo uma família um pouco antes da aula, e a menina, eles têm um casal de filhos, a menina tem 4 anos e o menino tem 3, é 1 ano de diferença. E a menina, ela pede para a mãe para ela ficar um pouquinho sozinha, né, quando ela está com raiva. E olha que lindo, ela já entendeu que ela precisa um pouquinho de tempo sozinha. E a mãe também pede, quando ela está muito nervosa, para eles irem brincar, que ela precisa um pouquinho ficar sozinha. Então, quando a gente entende essa dinâmica, que precisa de um tempo isolado, só que, vejamos bem, né, a esse tempo isolado no quarto, ele precisa ter um limite, né, não é porque o filho vai ficar sempre isolado e eu vou deixar que está tudo bem e vou deixar vida que segue. Não, eu preciso estar atento com relação a isso. Por quê? Porque esse isolamento, ele precisa de tempo, né, às vezes é uma tristeza, algo que não está legal, então eu sempre falo que a tristeza, a gente precisa sentir, ela é muito benéfica, muito boa pra gente, apesar de que muita gente repele a tristeza, não quero sentir tristeza, não quero que meu filho sinta tristeza, porém, ela é muito boa. Só que ela precisa de um tempo. A gente pode dar uma cadeira para ela, mas nunca uma cama, né, eu sempre brinco com eles sobre isso. Então, respeitar, fique isolado por um tempo, ok. Passou muito tempo, a gente precisa ficar atento. Então, ir lá, saber por que que está acontecendo, estar, presente na vida deles, né. O comportamento, responder: "Tá", "Nada", "Uhum", né, que eles sempre fazem aquelas monossílabos, né. Então é um app travado, né, já viu aquele, né, você vai entrando, por exemplo, no aplicativo do banco, trava tudo, você não consegue fazer nada, né, é como se estivesse assim. Então, o que significa isso? Que ele pode estar sobrecarregado, evitando conflitos, né, muitas vezes ele está com tanta coisa na cabeça que ele só responde "aham", e quem nunca, né, às vezes chega em casa do trabalho, assim, com tanta coisa na cabeça, que alguém vem perguntar para você e você: "Aham, tá certo, tá, tá", né, a gente corta a conversa, né, então o que os pais podem fazer? Em vez de pressionar, né, falar com ele: "Olha, a gente pode conversar mais tarde, eu gostaria de falar com você", e trocar isso, né. Eu sempre falo que a gente precisa de, é uma, não é uma competição, né, é colaboração. Então, não é, não tem precisa ser na hora, mas a gente precisa conversar, sabe. Muitas vezes a gente quer exigir que eles façam, que eles tenham uma conversa boa no momento no calor do momento, ou quando eles estão cansados, ou quando eles não estão lidando direito com a emoção, e na verdade eles precisam de um tempo, mas depois você vai lá e retoma isso, que não dá para deixar para que está tudo bem, né, achar que está tudo certo, e não está. Outro comportamento, muda de humor rápido, né, então é aquela atualização inesperada, né, quantas vezes, né, acontece isso. E isso, né, o que que significa? São os hormônios, a pressão social, essas que resulta nessas instabilidades, né, muitas vezes, é claro que nem tudo são os hormônios, mas muitas vezes são a pressão social, e, né, às vezes a gente põe pressão sobre eles também, né, exigindo algumas coisas deles, e eles não têm o que nos dar, né, a gente não, às vezes a gente exige comportamentos deles que eles ainda não aprenderam, ou que eles não estão aptos para isso, né, então o que os pais podem fazer? Não levar tudo para o lado pessoal, diga: "Olha, eu sei que hoje está difícil, quer um abraço? Quer um espaço?", né, então a gente precisa lidar com isso e para quê? Sempre voltando, não é porque ele quer um espaço que vamos deixar ele isolado, buscar retomar sempre depois, tá. Ouve música em voz alta, né, a música alta e ignora os pais. Por que que eles fazem isso? Né, ou comparação com o aplicativo, que é o no volume máximo. É uma forma de bloquear estímulos externos, né, é evitar conflitos, algumas coisas assim. Então faça
um combinado com eles. Olha, eu vou falar mais alto para você me ouvir, porque se você está com a música alta, você não vai me ouvir. Então, porque muitas vezes os adolescentes estão com a música alta e você fala alto, eles, não precisa gritar, meu Deus, né? Então, faça esse combinado para que vocês não entrem no embate. Outro, vive no celular. Então, comparativo com o app, viciado em notificações, né? Necessidade de validação social, medo de ficar por fora do grupo. E isso é muito, muito comum com os adolescentes, porque eles precisam pertencer a um grupo, eles precisam se sentir pertencente, e quando isso, eles querem estar sabendo das novidades o tempo todo, porque o mundo acontece com muita velocidade, as coisas acontecem, e eles querem ficar atentos, né? Eles não gostam de ficar por fora. Então, se acontecer alguma coisa, né, com algum amigo, ele precisa ficar sabendo para depois ter o que comentar. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, surgir aqui horários offline e juntos, né, como jantar sem celular e ter esses tempos sem, né, porque a gente precisa treinar. A gente vive, somos imersos no mundo digital, não dá para ficar sem, não tem como a gente dizer, não vou ter mais, vou tirar o celular, telas dos meus filhos, não. A gente precisa ensinar como lidar. Até essa semana eu fiz um vídeo sobre isso, que eu fiz a comparação com o fogo, né? Quando surgiu o fogo, quantas cavernas foram queimadas, quantas pessoas, quantas florestas, né? Quantas coisas se perderam porque a gente não sabia lidar com fogo. Hoje a gente lida com fogo como se fosse algo assim bem tranquilo, que não fosse perigoso, que não é perigoso, e na verdade ele continua sendo o mesmo fogo perigoso de milhares de anos atrás. Só que a gente conseguiu domar isso e conseguiu lidar com ele de uma forma assertiva e que seja produtiva, benéfica, né? E assim com a internet também. A gente descobriu esse fogo, né? Agora, e a gente vai demorar um pouco para lidar com ela de uma forma assertiva, de uma forma adequada, porém, a gente vai ter estragos ainda, né? Infelizmente. Então, eu sempre falo que não seja o meu filho, não seja o seu filho, né? Que esse fogo está queimando, está destruindo, né? Destruindo famílias, destruindo crianças, adolescentes, quantas coisas que a gente vê nos noticiários, que eles passam por problemas bem gravíssimos, né? Então a gente precisa ficar de olho. Então, limitar, né? Saber quando usar, onde usar, né? Saber os limites, o que assistir, como ele pode lidar com aquilo ali. Outro comportamento, né? Discute por coisas pequenas, como o app, né? Congelando, né? Então, ele pode ser de frustração acumulada, falta de habilidade de lidar com os conflitos. Isso tudo é aprendizado, né? Tudo a gente vai aprendendo a lidar. A gente não nasce sabendo lidar com as emoções, a gente não nasce sabendo lidar com a frustração, a gente vai aprendendo e aos poucos. E principalmente a gente aprende por exemplos, né? Nós, pais, adultos de referência, nós somos exemplos dos nossos filhos. Então, se eu não sei lidar com a minha emoção, dificilmente meu filho vai aprender a lidar. Então, a gente precisa realmente equilibrar isso, né? E perguntar, né? A dica prática para os pais: pergunte se isso é sobre a tarefa ou é algo maior, né? Sempre discutir com ele sobre, né? Vem cá, vamos conversar. O que mais aconteceu? O que aconteceu antes desse problema, dessa situação? Então, sempre a gente precisa ir a fundo, né? Ter essa conexão para que eles possam, né? Isso a gente vai desenvolvendo desde a infância, eles possam, quando tiver algum problema, vir para nós, não fugir de nós, né? Esquecer compromissos, né? Como se fosse memória cheia do aplicativo, né? O cérebro em desenvolvimento prioriza experiências novas em vez de obrigações. Isso é a coisa mais certa que tem, né? O cérebro do adolescente, ele fica com muitas coisas, esquece muito facilmente, porque realmente ele precisa de experiências, ele precisa
de ter, experienciar o mundo, porque ele precisa ter a sua própria experiência, a sua própria vivência nesse mundo, precisa aprender. Então, obrigações, rotinas, é muito fácil deles se perderem. Claro que nós, adultos de referência, precisamos conduzi-los para que ele possa aprender a lidar com isso, né? Precisa de agenda, precisa de listas de tarefa, ele precisa de todos os recursos, né, para que ele possa cumprir com as obrigações, porque isso vai refletir lá na fase adulta. Se ele foi um adolescente que ele não desenvolveu essa habilidade de cumprir com os compromissos, né, lá na frente ele vai ter dificuldade. Então, perguntas, deixa eu ver aqui. Então, use lembretes, né, visuais, post-it no espelho, em vez de cobranças verbais. Então, eu sempre falo para os pais que eu atendo, não bata de frente, né, escolha suas batalhas, né, faça a lista, né, faça um planner semanal, de preferência, e ele vai dando check no que ele vai fazer. Coloca horários que ele vai fazer, que horas que ele vai arrumar a cama, que horas que ele vai estudar, que horas que ele vai fazer as outras tarefas, porque isso vai ficar muito mais palpável. E que horas ele vai poder usar a tela, que horas ele vai poder brincar, fazer a outra coisa. É sempre usar essa lembrete visuais, que é muito importante. A última ali, quer independência, mas ainda é dependente, né? O app em beta. Está tentando autonomia, mas ele ainda precisa de suporte emocional, né? Então, muitas vezes a maioria dos adolescentes falam, eu já sei tudo, mãe, tá bom, eu sei, e na verdade eles precisam ainda da nossa ajuda, né? Eles querem fazer as coisas por si só, mas eles ainda não têm maturidade para isso. Então, sempre a gente precisa estar atento. Quando eu falo para os meus filhos, filho, olha, toma cuidado com isso. Mãe, eu sei que você sabe, que bom que você sabe, mas eu preciso fazer meu papel de mãe, e estar avisando você dos perigos que acontecem, como você pode lidar com isso. Então, é o meu papel de mãe, eu faço meu papel de mãe, e você faz o papel de filho, indo atrás de informações. Que bom que você já sabe sobre essa circunstância aí. Então, diga, né, pode tentar sozinho, mas me avise se precisar de ajuda. Então, sempre estar disposto, sempre estar ali disponível para eles, porque eles precisam de ajuda. Por mais que eles estejam do nosso tamanho, por mais que eles, né, aparentam um adulto, mas na mente deles, eles ainda precisam muito de suporte, mesmo que eles acham que não, mas eles precisam, e por isso que a gente precisa estar disponível. Então, uma dica prática, não force um reinício no seu filho com sermões. Então, evite aqueles sermões demorados, né? Seja prático. Ele esquece muitas coisas, faça planner. Ele precisa de ficar sozinho, ok, dê um tempo para ele ficar sozinho, depois retoma o assunto, porque se eles não puderem contar conosco, com quem eles vão contar, né? Eles precisam ter alguém para conduzir. E se não tiverem isso conosco, mais adultos de referência, eles vão ter lá com o vizinho, com quem, às vezes, não é uma boa companhia para eles, né? E esse comportamento imitativo é muito, muito comum agora na adolescência, né? Porque eles precisam se identificar, e pode ver que, às vezes, os adolescentes, eles imitam um ator, um youtuber, eles imitam essas pessoas, e é muito, muito comum nessa fase, porque os neurônios espelho estão muito aflorados, com muita intensidade, então eles precisam ter esse comportamento imitativo, mesmo para se perceber se aquilo ali é esse caminho que ele quer seguir ou não, né? Então, por isso que é preciso acompanhar para conduzir. Ele está ouvindo aquelas músicas horríveis, tem letras horríveis. Ok, né? Vamos lá, vamos ouvir junto. Filho, essa música aqui, será que está certo? Será que faz parte do nosso convívio? Será que segue nossos princípios e valores? Não segue? Né? Como que a gente pode fazer diferente? Tu acha que isso aí é legal você estar ouvindo?
Eu sempre falo para meus filhos que, né, se eles ouvem muitos vídeos com palavrões, eles vão acabar falando, repetindo, sem perceber, porque entra pelos ouvidos, né, e depois a boca, ela larga tudo aquilo que acostuma a ouvir. Então a gente precisa cuidar das nossas entradas da alma, que eu digo, que são os nossos ouvidos e nossos olhos, né. Então, ajudar, nós temos que ajudar os nossos filhos nesse processo de adolescer, né, emprestando nosso córtex pré-frontal para eles, para que eles possam resolver os conflitos e controlar os impulsos, desenvolver foco, empatia. Isso tudo é desenvolvido, né, que é a parte do córtex pré-frontal, que é a parte eh, das funções executivas, né, o que é o controlar os impulsos, né, de não avançar no amigo, não quebrar coisas, né, não falar coisas que não deve em momentos inoportunos, né, a resolução de conflitos, né, como que eu posso resolver isso de uma maneira assertiva, desenvolver o foco, muito importante, e hoje em dia está tão difícil de desenvolver foco, né, desligando um pouco de aparelhos, fazer uma atividade de cada vez, muito importante, desenvolver a empatia, né, a nossa empatia está cada vez mais diminuindo por conta desses jogos que a gente morre, tá, né, apanha e tá tudo bem, e na verdade não, na vida real apanha, machuca, dói, fere. Então a gente precisa cuidar com isso, sempre estar alertando nossos filhos, emprestando nosso córtex pré-frontal, que é essa de pensar, de planejar, puxa, isso aí não foi legal, né? A gente precisa rever isso. Então sempre estar conduzindo nossos filhos para um comportamento mais assertivo. Como sempre, né, a gente precisa ouvir sem julgar, conduzir sem impor. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa simplesmente ouvir. Eles precisam simplesmente falar algumas coisas, e antes que a gente já vem julgando, já vem, criticando, ou: "Ah, mas por que que você não fez diferente? Ah, mas por que isso, por que aquilo?". É ouvir, e depois juntos, vão construir né, um modo de arrumar aquilo, de resolver aquele problema, sabe, sem quanto menos julgamento, mais eles vão trazer para você, mais você vai ter conexão, mais você vai ter, como, eh, entrar no mundinho dele e ajudá-lo nesse processo de, né, da adolescência. E aí sem conduzir sem impor, o que é isso? É estar com ele, né, lembrar sempre: "Eu preciso de você para cuidar de você", né, "Preciso que você me ajude, que você me avise onde você está, com quem você está, né, se for sair me avisa". Por quê? Porque eu não vou estar com você 24 horas por dia. Você sai para ir para a escola e se você não vai para a escola, como que eu vou saber? Como é que eu vou te proteger dos perigos, né? Então, por mais que eles acham que estão fazendo, tudo certo, ou são espertos em sair e tal, né, burlar algumas coisas, a gente precisa conscientizá-los de que a gente precisa e eles confiem na gente para poder cuidar deles, para poder protegê-los, né, nesse mundo que é tão perigoso, que está cada vez pior, e a gente precisa da ajuda deles. Então os adolescentes, eles precisam muito explorar o mundo, e os pais devem guiar eles nessa experimentação. O guiar não é fazer por eles, mas estar presente, né. Olha, você pode, eu sempre falo que é igual um o elástico, né, eu não trouxe aqui, mas, né, o elástico, ele fica ele fica um espaço quando é criança, e depois quando se torna adolescente, ele precisa ampliar um pouco mais esse espaço. Então, oi, Sandra. E depois ele amplia esse espaço. Por quê? Porque ele precisa de mais espaço, ele precisa explorar mais. Só que ele não pode estourar esse elástico, ele não pode romper com essa rede de proteção que é a família. Então ele precisa realmente, tudo bem. Eh por isso que é importante a gente eh, fazê-los entender que a gente precisa realmente da ajuda deles para, cuidar deles. Então, a gente tem que dar mais espaço, porém com limites. Como eu estava falando, eles precisam de um tempo sozinho, ok, eles precisam de um tempo,
mas a gente precisa conversar sobre, sabe? É esse limite que a gente pode dar com proteção. Se eu deixar o meu filho no quarto e não, ele não quer sair, eu levar a comida no quarto, fazer ele ficar o tempo todo trancado, eu não vou estar dando nem limites, nem estar me conectando com ele, vou estar isolando. Então isso é muito, muito perigoso e a gente tem que ter cautela com relação a isso. Né? E os filhos costumam enxergar os pais como seres perfeitos, né? Até a fase da adolescência. Depois eles começam a enxergar vários defeitos nos pais. Eu costumo fazer uma dinâmica que é você colocar a mão no seu nariz. Quando você coloca a mão no seu nariz e você enxerga a sua mão, é como se ela fizesse parte do seu rosto. E a gente não consegue definir que é a mão, né? É um membro diferente do rosto. Então, quanto mais você distancia a sua mão do rosto, mais é, é, você vai enxergando os detalhes da mão, sabe? E é como se fosse adolescente, né? Criancinha, né? Bem juntinho, e vai adolescente. Ele vai começar a enxergar vários defeitos, às vezes um arranhãozinho na mão, né? E assim acontece com os pais, porque ele está no processo de individualização. Então ele vai enxergando os defeitos que antes eles não viam. Só que a gente precisa conversar também sobre isso, né? Conversar sobre as suas dificuldades, seus problemas, como era quando você era adolescente, você tinha esses problemas, né? Muitas vezes eles precisam ver que nós também passamos por problemas, passamos por dificuldades, e como que nós enfrentamos isso? Como que nós transpomos essas frustrações? Então, conversar com o filho, olha, filho, eu também não sei tudo, né? Eu também estou aprendendo a ser pai, mãe de adolescente, de criança, e eu não sei tudo, então eu preciso aprender. E vamos juntos esse, eh, trajetória de aprendizagem de ser pai, de ser filho, de ser adolescente, né? Isso é muito importante. Né? E ajudar, principalmente, essa adolescente a ter uma boa autoimagem e um bom autoconceito. Por quê? Porque essa autoestima ela é uma base para eles terem. Né? Eu costumo dizer que mais ou menos até os 7 anos, ela precisa estar bem estabelecida. Por quê? Porque se eu não tenho essa autoestima bem estabelecida, eu vou ter uma autoimagem distorcida e não vou ter esse autoconceito. Eu vou preparar uma aula só sobre isso, que é fantástico, porque precisa-se muito, porque se eu não tiver uma boa autoestima, uma boa autoimagem, um bom autoconceito, eu não vou ser um adolescente emocionalmente saudável. Tudo vai me atravessar. Então é muito difícil é, passar pela adolescência com essas lacunas em aberto. Então, ter uma autoestima. Como é que é a autoestima? A autoestima é como é, o que as pessoas dizem de mim e eu vou assimilar aquilo. É como se fosse assim, ó, o bebê, quando é grandinho, a gente coloca na frente do espelho e ele vai se reconhecendo. Antes a gente falava, porque você é fofinho, porque você tem um cabelo assim, porque você tem o narizinho assim, a boquinha e tal. Só que ele não se via, ele só ouvia. Aí quando ele começa a se perceber no espelho, aí ele começa a criar a sua autoimagem. Olha, realmente, o meu pai falava que eu era assim, que o meu cabelo era assim, que o meu nariz era assim, a minha boca era assim. Então ele vai se autoafirmando. E isso vai crescendo, né, com o tempo. O autoconceito é aquilo que ele pode fazer. Será que ele tem condições de fazer? Muitas vezes eu atendo muitos pais que não deixam o filho experienciar, fazer as coisas, arrumar o seu quarto, colocar o seu tênis, a sua roupa, enfim, até mesmo fazer o prato, né, para comida, montar o prato, e daí ele não vai tendo essa bagagem do autoconceito, né? Não, eu consigo realmente fazer alguma coisa, eu consigo, é, né, me virar sozinho, isso traz para ele, assim, uma sensação de poder até, né? Porque ele precisa se sentir competente para fazer as coisas. As primeiras vezes, provavelmente, a cama não vai ficar bem arrumada, provavelmente, né, a casa não vai ficar bem varrida,
mais ele precisa desenvolver isso para poder, daqui a pouco, a casa ficar bem varrida, a cama bem estendida, porque muitas vezes os pais, por eles não fazerem direito, o pai vai, ah, não, deixa que eu faço porque tu não sabe fazer mesmo. Olha o tanto de lacunas que fica nessa autoestima e nessa autoimagem, nesse autoconceito. Por quê? Essa autoestima, ela vai ficar com lacunas, porque é o que eu penso de mim, né? O que o outro pensa de mim, e eu vou reafirmando com a minha autoimagem e o meu autoconceito, que eu não consigo fazer as coisas. Então, é muito importante, eu vou fazer uma aula só sobre isso, que é fundamental, assim, tem muito conteúdo só sobre isso. E o isolamento, tem muita gente que diz assim: "Ah, porque eu tenho que respeitar o meu adolescente, né, ele quer ficar isolado, eu tenho que respeitar a privacidade dele". Ok, tem que respeitar, mas tem tempo, sabe, a gente precisa, quebrar um pouco isso, cuidar com o isolamento, cuidar com essa problemática que está destruindo os adolescentes, sabe. Respeitar a privacidade é uma coisa, o isolamento é totalmente diferente, por isso que é importante também saber os princípios e valores da família, porque se princípios e valores da família têm, relacionamento, ele não pode se isolar, por quê? Porque é um princípio da família ter convivência, ter essas interações é fundamental. Então, cuidar com o isolamento. Respeitar a privacidade, porém, a gente precisa conduzir esse adolescente, sempre, né. E o período da adolescência, ela busca por identidade, maior independência e conflitos internos, né, ele precisa daquilo ali, é muita coisa na cabeça do adolescente, mudanças físicas, emocionais, sociais, e os pais, eles precisam manter o diálogo aberto, né, respeitoso, mais ouvir do que falar, é importantíssimo, e a partir dessa escuta ativa, começar a conduzir eles, né, estabelecer limites claros, com flexibilidade, o que são limites claros? O que realmente pode na sua casa, o que realmente não pode na sua casa, né, tem coisas que podem ser flexíveis, né, o tempo de tela, vai terminar, falta 10 minutos para terminar o vídeo que ele está assistindo, ok, termina de assistir o vídeo e depois desliga, né, não ser tão rigoroso, mas precisa ter esses limites bem claros, tempo de tela, tempo de sair, o horário de chegada, a comunicação, é importantíssimo, né. E apoiar os filhos na construção da sua autonomia e responsabilidade, importantíssimo, porque a autonomia, ela vem também, com a autoestima, né, quanto mais ele pode fazer por si só, melhor, mais a autoestima dele vai sendo, trabalhada, e com isso também a responsabilidade, se ele pode fazer por si só, ele já vai se tornando responsável por seus atos, né. Uma reflexão aqui para nós, né, como você imagina a relação com seus filhos na fase adulta? Como é que você quer que eles te trate? Como é que você quer que seja, né, a relação de vocês? O que você pode fazer hoje para fortalecer esse vínculo, né? O que você, está construindo com ele? Porque se você não constrói algo, uma relação, uma convivência, uma interação, um respeito, uma, eh uma um vínculo, dificilmente, na fase adulta ele vai ter. Então é importantíssimo ter isso. Então é só uma reflexão para você pensar, né, que, na fase adulta, como é que vai ser a relação com seus filhos, né. E era isso, né, eu quero agradecer muito a vocês por essa participação, e depois eu vou fazer aquela aula sobre a a a o autoconceito, né, a autoimagem, então a gente precisa pensar nisso, estabelecer, principalmente nos primeiros anos de vida, para que ele possa ter isso na fase da adolescência e também na fase adulta. Gratidão a todos, muito obrigada e até quinta-feira que vem.